Oi pessoal, tudo bom? Então, tinha uma galera aí pedindo pra mim gravar como faz essa atividade de POO aí. E essa daí é um pouquinho mais difícil que as outras, porque ela envolve métodos e funções, né? Eu demorei um pouquinho pra entender, mas eu entendi e eu vou tentar passar pra vocês, tá? Se eu tiver errado, vocês me falem aí, me comentem, mas eu vou passar da forma que eu entendi. Eu não fiz as duas ainda, eu fiz só do triângulo. E eu vou estar explicando aqui para vocês como faz ela, tá? Então, primeiramente, vocês vão estar clicando aqui, tá? Para criar um novo projeto. E vão manter o padrão, né? Aplicação Java e Java. Põe próximo, mantém a classe principal, escolhe o nome do projeto. Vou escolher aqui, exemplo. Espera aí um pouquinho. Exemplo. Aula 03, tá? Tanto faz o nome que vocês vão colocar aqui. Aí vocês finalizam. Aí ele vai abrir aqui, o meu tá com esse tema preto que o professor tinha dado lá, tinha mostrado como faz na aula lá. Isso daí é assunto pra depois vocês perguntam aí se vocês quiserem colocar. O professor falou na aula também, tá? Deixar com esse tema preto. Aí como que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é vir no pacote que a gente acabou de criar e fazer uma nova classe, tá? Essa classe aqui, eu vou chamar de exemplo. Não, vou chamar de triângulo. Triângulo. Que é o que ele pediu lá no exercício. Então vamos dar uma olhadinha lá no exercício, ó. Implemente as classes disponíveis com os métodos descritos no diagrama UML, que são esses dois aqui. Eu só vou fazer o do triângulo, tá? Cria a classe principal Java, né? Que a gente já criou. Instancie dois objetos usando construtores criados e também utilize outros métodos, que são esses calcular área e imprimir dados, que é os mais difíceis. Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui. Então eu fiz lá, né? Tô criando aqui o meu triângulo, tal, criei, beleza, triângulo. Agora o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar fazer o básico que a gente faz sempre, né? Atribuir as variáveis do tipo float, porque como vocês podem ver aqui, ó, é base e altura do tipo float. Então basicamente a gente vai ter que criar essas variáveis, base, né? E float altura, certo? Aí beleza, a gente cria as variáveis que é onde a gente vai armazenar tudo, a base e a altura dos cálculos, né? Em seguida, o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos precisar criar os métodos que ele pediu lá, então vamos ver quais métodos são. É um triângulo vazio, né? Um construtor vazio, na verdade, um construtor preenchido, aqui me parece ser uma função, né? Para calcular a área e uma função para imprimir os dados. Então vamos começar nesses dois aqui. O método vazio, né? E o método preenchido, que nem a gente fez na outra aula. Então a gente vai criar aqui triângulo, abre e fecha parênteses, abre colchete, fecha colchete, ponto e vírgula. Certo? Assim a gente cria um método vazio, bem simples, que aí ele vai ser preenchido durante a execução do arquivo, tá? E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar aquele preenchido. Então a gente vem aqui, triângulo, abre e fecha parênteses, abre colchete, e aqui dentro, colchete não, chaves, e aqui dentro a gente vai ter que passar os parâmetros que a gente quer que ele leia, né? Então a gente quer que ele leia a base e a altura, então a gente vem, faz um dado do tipo float, né? Um parâmetro do tipo float, vírgula, outro float, altura. Então é float base, float altura. Aí ele deu um errinho aqui porque ele está esperando alguma coisa aqui dentro desse construtorzinho, né? Não, na verdade... Ah, não. Só faltou o ponto e vírgula aqui. Deixa eu deixar mais perto aqui para vocês. Para ficar melhor para vocês. Aí você só dá um ponto e vírgula aqui e ele vai sair o erro. Opa. Ah, tá. Tá escrito errado aqui. Triângulo. Triângulo. Opa. Vou copiar aqui que já tá certo. Colar aqui já era. Dá para continuar. Encontrei o erro aqui, pessoal. O bagulho é o seguinte, eu acho que eu tinha apagado essa chave aqui, aí ele tava dando aquele erro. Como vocês podem ver, agora só tá falando que a gente não tá usando aqui um parâmetro, mas esse é comum porque a gente realmente não tá usando. Beleza, vamos lá. Continuando. Agora o que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar fazer o método calcular área que ele pediu aqui, ó. Calcular área, né? Vamos criar esse método. Então, a gente vem aqui... calcular área, certo? É calcular ou calculo? Calcule, sei lá. Ah, é calcula. Então vamos fazer igual.
calcula área. A gente vem, abre e fecha parênteses, aí abre colchete aqui e fecha. Ponto e vírgula. Só que esse cara aqui, o que acontece? A gente tem que atribuir o tipo dele. Ele vai ser do tipo float, né? O calcular área vai ser do tipo float e ele vai receber os parâmetros assim como o método em cima recebeu. Então, no caso aqui é uma função, né? Porque ele vai fazer alguma coisa. Então vamos lá, float base, float altura. Beleza. Ele deu um errinho aqui, vamos ver o que é. Ah tá, é porque não está retornando nada. Então a gente vem e vai ter que dar um retorno para ele. O que ele vai retornar? A gente vai fazer um return. A gente coloca entre parênteses base vezes altura, certo? Dá um ponto e vírgula no final, senão ele vai dar erro. E aí vai ficar dessa forma aqui. E o professor também pediu um método que imprimisse na tela os dados, né? Então, como que a gente vai fazer esse método de impressão? Esse foi o que eu tive mais dificuldade. Ele pediu para ser do tipo string, né? Se vocês olharem no enunciado aqui, ele pediu para ser do tipo string, imprime dados. E esse imprime dados, ele tem algumas peculiaridades, tá? Eu vou estar explicando aqui para vocês. Então, vamos fazer normal aqui esse base, float base, né? Que é o dado que ele vai receber. Float altura. E a gente abre a chave e fecha, certo? Dentro dessas chaves que a gente abriu, a gente vai ter algumas coisinhas aqui. Então vamos usar o this.base, que o professor explicou na aula, igual a base, ou seja, vamos entender como funciona isso daqui. Ele pega a variável base e fala que é igual o nome que está dentro do parâmetro, passado aqui por parâmetro, tá bom? E aí você pode usar o mesmo nome dessa forma. Ah tá, esse erro vai ficar aí por enquanto mesmo porque a gente ainda não deu um return, tá? Aí a gente coloca this.altura igual altura, né? Mesma coisa que eu expliquei agora do base, ele vai estar pegando a variável e o parâmetro e vai estar deixando os dois com o mesmo nome, e usando this não tem problema. A gente vai dar um float área. Por que float área? Porque vai ser uma variável que vai armazenar a área. E o cálculo da área, acredito que seja a base vezes a altura, né? Cadê? Ele não está mostrando aqui, mas eu acho que é isso, deixa eu ver. É um triângulo. Vamos dar uma olhadinha no Google para ver se é isso mesmo. Cálculo, área, triângulo. Vamos ver como que é. Cálculo da área do triângulo. Área do triângulo, como calcular. Vamos ver aqui. Base vezes altura dividido por 2. Então tem isso também, né? Tá, deixa eu só ver se é isso mesmo. Base vezes altura dividido por 2, tá. Então vamos fazer dessa forma, tá? A área vai ser nada mais, nada menos do que a base vezes a altura dividido por 2. Só que vamos colocar entre parênteses aqui para ele fazer primeiro a base vezes a altura, né? E depois ele fazer dividido por 2. Sempre ele vai fazer nos parênteses mais internos para os mais externos. Então primeiro ele vai fazer aqui, base vezes a altura, depois ele vai pegar o resultado e dividir por 2. E é isso que a gente quer que ele faça, tá? A base vezes a altura dividido por 2. Então vamos fazer um cálculo aqui básico. Vamos ver. Se, por exemplo, se eu tiver 50 de base vezes 50 de altura e dividir por 2, vai dar 1250, entendeu? Então é dessa forma que a gente faz, tá? Deixa eu só ver em uma outra fonte, né? Porque em matemática eu sou horrível, mas vamos ver se eu acho que é isso mesmo. Então vamos lá. Fizemos aqui base vezes altura dividido por 2 e agora a gente precisa dar um retorno, porque senão ele vai ficar dando esse erro. Porque como isso daqui é uma função, ela espera um retorno. Então a gente dá um return. E aí qual que vai ser o retorno da função? A gente vai ter que fazer ele exibir uma string na tela, né? Então, como que a gente faz para ele exibir esse string? Vocês fazem da forma que vocês já estão acostumados. Coloca assim entre aspas, tal, e aí a gente vai ter que fazer aparecer uma mensagem na tela, né? Então eu vou fazer assim, ó. Eu já vou começar com /n, porque se tiver alguma coisa antes ele já manda para dentro de baixo. Base igual, aí dá um espaço aqui, mais base, que é para exibir qual que é a base, né?
Aí mais para concatenar, aspas, dupla, barra N, aí altura, né? Para ele exibir a altura. Então base, aí vai exibir aqui a variável que está guardada a base, né? A variável não, o parâmetro nesse caso. Aí depois altura, certo? Aí mais, agora a gente quer que ele exiba a área igual, aí ele vem aqui, área, certo? Peraí, vamos ver o que tá dando errado aqui. Peraí, deu um errinho aqui, o valorzinho dela nunca é utilizado. Assim, a variável não é usada. Acabei de usar ela aqui. Ah, tá, esqueci de concatenar aqui com mais. Beleza. Pronto, eliminou todos os erros e é dessa forma. Então vocês vão ter que dar um return, aí fazer ele exibir base, altura e área, né? Ah, esqueci um barra N aqui. Barra N. Área. Tá. Pronto, a gente já criou aqui o que o professor pediu, né? Nos métodos, criamos as variáveis, fizemos tudo o que foi solicitado. Agora a gente tem que fazer isso rodar no método principal. E como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Aqui no método principal a gente vai voltar nele aqui, né? Ele vai estar vazio. Aqui vocês podem apagar. E aí vamos começar aqui a brincadeira. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vai precisar acessar os objetos que estão lá dentro, os parâmetros, funções, variáveis que estão lá dentro do nosso método triângulo, né? Do nossa classe triângulo, perdão. Então a gente vai precisar fazer um objeto do tipo triângulo. Eu vou chamar ele de T, tá? Esse vai ser o nome do objeto. E ele vai ser do tipo new triângulo, ou seja, vai ser um objeto do tipo triângulo, vai ser um new triângulo. Abre, fecha parênteses, fecha aspas, tá? E aí o que eu vou precisar também? Eu vou precisar de um segundo objeto, triângulo. Eu posso estar fazendo errado, tá? Mas foi a forma que eu entendi, que eu acho que ficou mais fácil de entender aqui. New triângulo, certo? Então, eu fiz aqui dois objetos. Vocês já vão entender por quê, tá? Peraí. Tem um erro aqui, vamos ver. Símbolo triângulo. Peraí. Triângulo, T2. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, tá certo. Copiar. Ah, tá, eu tinha digitado errado. Beleza, então eu criei dois objetos do tipo triângulo, um chamado T e um chamado T2, né? Aqui dentro eu vou ter que fazer o quê? Eu vou chamar os parâmetros que eu preciso lá. A base, t.base, então eu estou acessando esse objeto que tem acesso à classe triângulo, e aí lá dentro eu estou acessando a base. E aí a base vai ser o quê? Float.parseFloat, vocês já vão entender por que disso. Aí aqui dentro eu vou jogar um JOptionPane, tá? JOptionPane. Aí ele não vai funcionar. A gente tem que importar aqui a classe. Então vocês dão Ctrl espaço e clica aqui, ó, no Java Swing. Aí ele vai estar importando a classe lá pra gente, tá? Vamos lá. Por que eu dei um float.parseFloat? Porque ele vai precisar converter o JOptionPane, que vai ser a mensagem que vai aparecer para o usuário. Ele vai precisar converter aquela string em um float, entendeu? Então é aquela questão lá das conversões que a gente estava fazendo. E aqui, digite a base, certo? 2 pontos, espaço. Aí vem aqui no final, dá um ponto e vírgula, certo? Agora a gente faz a mesma coisa para a altura. Ctrl Shift para baixo, duplica a altura. Aí vocês vêm aqui, digite a altura. Beleza. Até aqui tudo bem. Então, vamos entender como funciona essa linha aqui. Até aqui, né? Para não ficar muito confuso. Então, eu criei um objeto do tipo triângulo, que é a classe que eu tenho. E aí, a partir desse objeto, eu vou estar acessando as variáveis que tem lá dentro. No caso, a primeira aqui que eu acessei foi a base. E eu dei um float.parseFloat. Por quê? Porque eu vou usar um JOptionPane. JOptionPane, tudo que entra nele é como string. Então, a gente tem que converter para float, porque vai ser um número decimal, tá bom? Então vamos lá. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma variável aqui. Eu preciso estar criando uma variável local chamada calcula área, para ficar mais simples de entender, tá? Aí eu dou um igual, e aí aqui dentro eu vou ter que estar
passando os parâmetros que eu digitei ali em cima, né? Que no caso foi o t.base e t.altura. Então eu vou fazer t.base, né? Deixa eu só ver aqui. t.base, vírgula, t.altura. Aí eu coloco esses dois aqui entre parênteses. Dou um ponto e vírgula. Só que antes deles, para poder funcionar corretamente, você tem que chamar a função que vai fazer isso, que no caso é a t.calcula área, que é essa função que está aqui, ó, que a gente fez essa função para calcular, certo? Peraí. Não. Eu fiz base vezes altura, tem que ser base vezes altura dividido por 2 aqui também, tá? Então vocês fazem dividido por 2, tinha esquecido disso. Aí abre um parênteses aqui e aqui também, tá? Senão não vai dar certo na hora de fazer os cálculos. Beleza. Uma coisa que dá para fazer também é chamar essa função aqui dentro, mas eu não vou fazer isso agora não. Eu vou deixar assim mesmo por enquanto, tá? Então vamos lá. Depois a gente vê isso no final, tá? Se dá para fazer ou não. Então aqui, ó, eu fiz aqui o cálculo, né? Chamei a função que calcula a área, passei os parâmetros base e altura que o usuário digitou. Até aqui tudo bem, até aqui eu acho que vocês já até sabiam fazer. Só que agora eu vou precisar passar uma variável preenchida, que nem a gente fez antes. Por quê? Porque aqui no método, no triângulo, né, na classe triângulo, ele tem aqui um método que está preenchido. Então a gente tem que utilizar ele, né? Segundo o que o professor passou em aula. Então a gente vai criar aqui, vai utilizar esse segundo objeto que a gente criou, o T2, né? Então a gente vai fazer T2 ponto base igual. A gente vai ter que atribuir um valor qualquer. Vou colocar 50 aqui. 50 ponto e vírgula. Aí embaixo a mesma coisa, só que de vez de ser base vai ser altura, certo? Aí em seguida eu vou ter que dar um float cálculo área 2. Por que 2? Porque o outro a gente já utilizou. É uma variável local isso daqui, tá? Não é uma função. Estou criando uma variável que vai armazenar o valor lá do cálculo que está na função. T2 ponto. Agora eu vou chamar aquela função, né? E aí ele está pedindo aqui, ó, 2 parâmetros, tá vendo? Quais parâmetros que eu vou precisar aqui? Vai ser a base e a altura. Então, de vez em você digitar o valor aqui dentro, você já pega os que você armazenou nessas duas variáveis. Então, T2.base e aqui T2.altura, certo? Dá um ponto e vírgula. Agora, o que a gente vai precisar fazer? Exibir os dados na tela. Então eu posso exibir tanto no terminal quanto na caixinha de JOptionPane, né, no modo gráfico. Eu vou fazer das duas formas. Dá um SO, Ctrl espaço, 2 tab, ele preenche aqui o print Alt LN para você. E aí eu vou digitar aqui, ó. Vou digitar de uma forma bem... Não, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais fácil. De vez de digitar, eu ia fazer pegando cada variável e concatenando aqui. Mas vamos pensar, ó. Eu já fiz uma função que já está a mensagem aqui. Então vamos utilizar essa função, imprimir dados, para exibir na tela, tá? Então vou dar um system.println e aí eu vou acessar o objeto t.imprimir dados, certo? Aí ele pede 2 parâmetros. Vamos usar o T2. Não, vamos usar o primeiro o t.base, t.base, certo? E t.altura. Então ele já vai exibir na tela para mim essa mensagem aqui, ó, base, altura e área, certo? Vamos lá. Agora eu preciso fazer com que ele faça isso no 2 também. Então T2.base, T2.altura, certo? Vamos ver o que está faltando aqui. Aqui ele está falando alguma coisa, variável não é usada, variável não é usada. Tá. Foi porque realmente a gente não utilizou elas. Vamos usar elas agora. Então a gente vai vir aqui, ó. Eu vou ensinar o método comum, tá? Para vocês, de vez usar uma função para imprimir, vamos usar no método comum também. Dá um SO,
Ctrl espaço, 2 tabs. Aí ele preenche. Aí a gente vem aqui e digita. Ai, caramba, tô com uma coceira aqui na testa. Vamos digitar no modo convencional também, só para vocês verem que tá funcionando também. Base igual, opa, entre aspas, né? Aí aqui dá um mais. Aí base, t.base, né? Cadê? Mesma coisa embaixo, com altura. Aí embaixo, para a gente utilizar essas variáveis aqui, vamos fazer assim, ó, vamos fazer t ponto calcula a área. Aí eu vou passar aqui t ponto base e t ponto altura. Peraí, eu não usei a... Ah não, eu não usei a variável, eu usei a função que já tá lá. Peraí. Deixa eu conferir. Tá bom. Tá, agora o que a gente vai precisar fazer? Deixa eu só conferir aqui. Eu já tinha digitado tudo antes, eu tô só conferindo. Aparentemente tá ok. Apesar que como a gente já exibiu o cálculo na tela com a função imprimir dados, talvez a gente nem precise desse carinha aqui e nem desse carinha aqui, tá? Vamos fazer o teste aqui. Então eu estou mandando ele imprimir na tela aquela mensagem com os valores que eu preenchi aqui. Vamos ver se funciona? Então vamos lá. Vamos vir aqui, executar exemplo 3 aula. Ele pediu o primeiro valor, vou pôr 10 e 10. Aí ó, ele exibiu aqui embaixo. Eu não exibi com JOptionPen, tá? 10 vezes 10 dividido por 2, 50. Tem alguma coisa errada aqui, hein? Ah, não, é que ele tá pegando só base. Ah, tá, esqueci de trocar aqui. Vamos lá, vamos arrumar. Altura. E aqui, área. Beleza? E aí eu vou fazer uma mensagem aqui falando qual que é o T1 e qual que é o T2, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma mensagem aqui. Falando que esse exibe o T1, que é o primeiro lugar onde eu armazenei os dados, né? E... cadê? Ah não, peraí. Seria aqui nesses dois, tá exibindo na tela também. Vamos fazer o seguinte. Acho que basicamente já está pronto essa parte do triângulo, né? Só falta a gente exibir mesmo na tela. Vamos usar um JOptionPen aqui. JOptionPen ponto show message dialog, que vocês já estão acostumados. Aí põe null. E aqui a gente coloca o que a gente quer exibir. Então vou colocar aqui, ó, dados digitados. Os dados digitados que foram que tá no T, tá? Só na variável T. Então a gente vai fazer assim, ó, t.imprime dados, que aí ele vai mostrar os dados que a gente tem no T. Opa, deixa eu apagar aqui. E a gente coloca assim, ó, t.base, passa como parâmetro para ele, e t.altura, né? E aí ele vai fazer o cálculo lá pra gente. Peraí que faltou alguma coisa aqui. Eu dei um... Ah, tá, faltou aspas aqui. E aqui. E um mais aqui para concatenar, tá? Aí copia para baixo. E agora a gente vai exibir do T2. Mesma coisa. T2. Aqui. Aqui. E aqui. Porque aí ele vai exibir os dados que já foram armazenados nessas variáveis aqui no T2, tá? Que é a base e a altura do T2. Que é um objeto diferente. Então vamos testar aqui para ver se está funcionando. 1, 2. Esses foram os que eu digitei. Dados digitados. Opa. Ah, tá. Ele está pegando os dados do... foram digitados direto. Então vamos entender aqui por que ele está pegando esses dados aqui diretamente.
Monte base, ter altura. Deixa eu verificar aqui, eu já volto. Então, pessoal, outra coisa que eu tava olhando aqui também, que eu falei que eu ia mostrar pra vocês no final, é esse daqui, ó. A gente não precisa necessariamente fazer esse cálculo novamente, porque a gente já fez ele aqui no cálculo, né? No cálculo área. Então a gente pode reutilizar. Então, ó, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. O que que eu fiz? Eu peguei uma variável, criei e fiz o cálculo área e passei os parâmetros para ele, entendeu? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A área é igual, aí de vez a gente passar isso daqui, ó, a gente faz igual a gente fez aqui, ó, cálculo área e passa parâmetros. Então a gente digita cal, aí ó, ele já completa com Ctrl espaço, base e altura. E aí dá um ponto e vírgula, ele já vai fazer o cálculo para nós, entendeu? E aí fica mais simples dessa forma. Aí salva, né, para tirar os erros. Aqui eu vi que estava dando um erro. Eu não sei se era por causa disso, vamos testar. Então digitar 1, 2. Aí ele está pegando só os valores, ele está exibindo direto só os valores que já estão armazenados nas variáveis aqui, né? No T2 no caso. E no T1 ele até está pegando os valores aqui na hora de dar um Option Pane, só que na hora que exibe ele está alterando esses valores, né? Então vamos entender o porquê. Eu até deixei aqui o que eu tinha feito antes aberto e deixei aqui, ó, float tal, beleza. Base, altura. Estranho, tá tudo certo. Então, pessoal, acho que eu encontrei o erro aqui, ó. O primeiro, os dados digitados, né? São esses daqui que é T base, T altura, T cálculo área, né? Tudo com o primeiro T. Aqui eu esqueci de colocar o 2 aqui, ó. Na hora de pegar os dados já preenchidos. Aí ele tava só exibindo todos os dados aqui errados, né? Vamos ver se funciona agora. 1 e 2. 1 e 2, 1 e 2, beleza. Agora tá exibindo só os dados digitados. Que negócio doido. Ah, tá. Esse daqui não vai o T, não. Esse daqui não vai o T2. Esse daqui é só T. Vamos ver agora. 1, 2. 1 e 2, 50, 1250, tá certo. Tanto que se a gente vir aqui, ó, fazer o cálculo dos 50 lá, vamos ver se tá certo. Que é 50 vezes 50, 2.500 dividido por 2, 1.250, tá certo. Beleza? Então, pessoal, ó, desculpa aí meus erros, tá? Mas esse exercício realmente foi bem difícil pra mim. Mas é isso, tá? É dessa forma que faz. Assim, então, recapitulando, a gente criou as duas variáveis aqui, criou um método aqui vazio, um método preenchido, a função que vai calcular a área e uma que vai imprimir os dados na tela. E a gente utilizou tudo aqui. Então a gente criou aqui dois objetos, né, para armazenar essas duas, os valores que tem lá dentro, né, as variáveis. E aqui a gente usou a base e a altura para o usuário digitar na tela. Então o que o usuário digitar aqui nessa base, nessa altura, vai ser armazenado nesse cara aqui, ó, na t.base, tá? E aí, aqui na t2.base, a gente já acrescentou um valor aqui. A gente já atribuiu um valor, então, ou seja, no vazio a gente está preenchendo com o que o usuário digita na tela, no preenchido a gente está preenchendo com os valores que a gente digitou no código, tá? E aí aqui, ó, a gente está exibindo tudo. Então aqui eu só dei um system.println para aparecer aqui embaixo, e aqui eu dei option pane para aparecer na tela. Vamos entender cada linha. Aqui é só uma linha de texto, né? Aqui ele está exibindo a base, aqui é a altura do que você digitou. E aqui ele está fazendo o cálculo com base no que você digitou na tela. Já aqui, ele está pegando, usando os dados já preenchidos, que no caso estou usando a variável t.imprimeDados, que é essa função que eu criei aqui, certo? Ela recebe a base e a altura, e ela vai fazer assim, ó. Ela vai pegar a base, a altura, e vai fazer o cálculo da área. E aí eu reaproveitei a função para não precisar ficar fazendo duas vezes a fórmula aqui, né? Que é a base vezes a altura dividido por 2. Então eu usei uma função dentro da outra. Percebe que dentro da classe triângulo eu consigo reaproveitar as funções. Isso é bem legal. Então na função imprimeDados, o cálculo área vai estar recebendo a base e a altura. E ele vai exibir na tela aqui, ó. Vai imprimir os dados na tela, certo? Que é a base, a altura e a área, certo?
E aí ele exibe na tela, em qualquer lugar que você chamar ele, ele vai exibir aquela mensagem, entendeu? E aqui eu estou pegando os valores que foram digitados pelo usuário e aqui os valores que já estavam armazenados nessas duas variáveis do T2 aqui, tá? Aí isso é no console. Aí já aqui eu já estou exibindo direto na tela. De vez em eu digitar aquele código enorme, eu já reaproveito aquela variável, aquele método, né, a função que eu criei lá, o imprime dados. E aí o imprime dados vai estar exibindo na tela pra gente, beleza? Então é isso, pessoal. Desculpa aí pelo vídeo ter ficado longo, né? Mas realmente é um pouquinho complicado de explicar isso, porque até pra mim foi um pouco difícil, como vocês perceberam, tá bom? Valeu, qualquer dúvida é só chamar aí.